Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 45 e 46. O pequeno capítulo 45 é uma mensagem do profeta Jeremias ao seu fiel secretário Baruque. Este breve capítulo recapitula um acontecimento ocorrido durante o 4º ano do reinado de Jeoaquim, em cerca de 605 a 604 a.C. Ele está fora de ordem. Cronologicamente, deveria estar depois de Jeremias 36, verso 8. Baruque é repreendido por estar deprimido com medo do futuro e recebe uma promessa de que ele viverá para reviver suas esperanças. Verso 3. Você disse, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento, estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Esta é a única passagem que Baruque revela algo sobre suas reações à situação em Judá. Sua tristeza viera da compreensão das implicações pessoais e nacionais das profecias que ele estava registrando. Jeremias teve de lembrar Baruque da tristeza que Deus tinha por ter de destruir o que fora tão difícil preservar. Verso 4. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. Mas a calamidade era inevitável por causa da desobediência intencional e da apostasia dos que tinham sido chamados para serem exemplo de uma vocação muito mais elevada. A tragédia será tão horrorosa que Baruque se considerará feliz por escapar com vida. Verso 5, parte B, diz o Senhor, mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. A verdade é que o servo de Deus não deve esperar recompensa nessa vida. O sofrimento, a perseguição fazem parte da vida do cristão, que receberá a sua recompensa no céu. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O capítulo 46 faz parte de uma seção de profecias contra as nações gentias. Precisamos saber que existe um gênero literário distinto na literatura profética conhecido como oráculos contra as nações estrangeiras. Podemos encontrá-los em Isaías, do capítulo 14 ao 21 e também no capítulo 23, em Ezequiel, do capítulo 25 ao 30, em Amós, no capítulo 1 e 2, em Sofonias, no capítulo 2 e nos livros de Obadias e Naum. Embora todas elas condenem os inimigos de Israel, zombando deles, de seus deuses e governantes. Cada profecia é uma unidade distinta, autônoma, em condições de cumprir sua missão, sem ser obrigada a obedecer uma estrutura ou esboço pré-estabelecido, como por exemplo aqui em Jeremias. A convicção de que Deus exerce controle supremo tanto sobre indivíduos como sobre nações é uma característica do espírito profético hebraico. Em todos os períodos da sua atividade, os profetas sentiam que eles estavam participando de acontecimentos de um significado não só local ou nacional. Jeremias começa com o Egito, porque a Palestina estivera por muito tempo na esfera da influência política deste país. Além disso, os hebreus nunca esqueceram a opressão que sofreram ali na época de Moisés. Versos 1 e 2. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações, acerca do Egito. Esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemes, junto ao rio Eufrates por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. O faraó Neco assassinou o piedoso rei de Judá, Josias, em Megido, em 609 a.C., quando este tentou evitar que os egípcios fossem ajudar os assírios que estavam sitiados em Arã. Carquemes foi uma das batalhas mais decisivas da história do Egito. A cidade tinha sido ocupada pelos egípcios em 605 a.C., mas no mesmo ano Nabucodonosor tomou a cidade de assalto, expulsando seus ocupantes e fazendo-os correr para casa. Dos versos 3 ao 6 é o relato de como deveriam se preparar para a grande batalha. Os versos 3 e 4 retratam oficiais egípcios dando ordens às suas unidades de infantaria e carros enquanto se preparavam para a batalha. O versículo 5 relata o medo do grande exército do Egito, outrora tão louvado pelas nações, mas agora tremendo diante do inimigo. Verso 5. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando, seus guerreiros estão derrotados, fogem às pressas, sem olhar para trás, há terror por todos os lados, declara o Senhor.
Nos versos 7 ao 12, vemos a vingança do Senhor sobre o Egito diante de toda a crueldade da nação para com Judá. Verso 10. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue, porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte junto ao rio Eufrates. No verso 11, de forma irônica, Jeremias manda que subam a Gileade em busca de remédio para sua cura, embora não lhes dê esperança nenhuma de alívio. A medicina estava bastante desenvolvida no Egito desde o fim do terceiro milênio a.C., e os originais dos grandes papiros médicos podem ser datados por volta deste período. Portanto, os remédios são uma alusão sarcástica à incapacidade do Egito de curar as feridas da derrota, com a humilhação final de que outros ouviriam falar disto. Verso 12. As nações ouviram da tua humilhação, os seus gritos encheram a terra, quando um guerreiro tropeçou no outro guerreiro e ambos caíram. Os versos de 13 ao 17 relatam a futura invasão babilônica sobre o Egito. Depois da derrota dos egípcios em Carquemes, Babilônia passou a agir como servo de Deus para punir a nação vencida. Verso 14. Anuncie isso no Egito e proclame-no em Migdol. Proclame-no também em Mênfis e em Táfnis. Assumam posição, preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Já os versos 18 ao 26 relatam a punição que viria não só sobre o Egito, mas também aos seus deuses. Como dito em outras meditações, a derrota de uma nação significava a derrota de seus deuses também. Por isso a citação do verso 25. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebas, o faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no faraó. Amon era a divindade principal de Tebas, no capital do Alto Egito, associado ao vento ou sopro de vida. Amon era fundido ao deus Sol, o Ra, uma vez que o culto a esse deus era praticado em todo o Egito. O destaque deste deus aumentou à medida que as fortunas do Império Egípcio se expandiram. Como resultado, era considerado o deus criador e a cidade de Tebas o lugar da criação. Portanto, o verdadeiro Criador dos céus e da terra e de tudo o que há no universo, o Senhor dos exércitos, haveria de glorificar o seu nome e demonstrar o seu poder com a ruína do Egito, que não seria de todo destruído, apenas punido, para ser novamente habitado. Verso 26. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado, como em épocas passadas, declara o Senhor. A seção dos versos 27 ao 28 capta o pensamento da maioria dos profetas em trazer uma profecia ou oráculo favorável a Israel depois de acusar uma nação estrangeira. Esses versos são idênticos a Jeremias 30, do versos 10 a 11, versículos 27 e 28. Quanto a você, não tema meu servo Jacó, não fique assustado, Israel, eu o salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó, eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não serei severo demais. Assim, o exílio disciplinará a nação desviada e adúltera, trazendo-a de volta às obrigações espirituais da aliança. O Senhor é um Deus longânimo que sempre nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Por isso, não perca a oportunidade que Ele tem dado a você para voltar e recomeçar. Talvez uma chance como essa nunca mais você tenha. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 47 e 48 do livro do profeta Jeremias.